Agora, 8 horas e 59 minutos, estamos de volta com Liberdade de Opinião. Um ataque feito à base militar no oeste da Ucrânia deixou o mundo ainda mais em alerta. A base fica a poucos quilômetros da fronteira da Ucrânia com a Polônia, integrante da OTAN, e cobre uma área de cerca de 360 quilômetros quadrados. O incidente foi considerado pelos britânicos como uma escalada significativa do conflito. O presidente americano Joe Biden disse que a OTAN defenderia cada centímetro do seu território, caso a guerra se espalhe para os estados que são parte aí dessa aliança. O Kremlin ainda não comentou sobre o ataque. A Ucrânia disse que no ataque russo contra a base militar, esse ataque russo contra a base militar deixou pelo menos 35 mortos e 134 feridos. Já chamo aqui para conversa mais uma vez Fernando Molica. Você acredita, Molica, que esse bombardeio aí tão próximo já dessa região de fronteira da Ucrânia com a Polônia pode ser um recado, é uma afronta, pode ser considerada assim uma provocação para os países que são membros da OTAN? É muito difícil a gente delimitar, quando a gente está cuidando de uma guerra, é muito difícil delimitar o que seria um ato normal de guerra, até porque isso implica em considerar a guerra como algo normal, e guerra não pode ser considerado como algo normal. Você bombardear países, bombardear cidades, isso é uma anormalidade. Então é muito difícil, existem lá parâmetros, Convenção de Genebra, o que é crime de guerra, o que não é crime de guerra, o que é provocação, o que não é provocação, você bombardear, no caso, uma base militar em casos de guerra são alvos preferenciais, mas essa aí fica perto da fronteira da Polônia, é uma área para onde vão muitos refugiados. Qual é o limite disso? Claro, ao determinar esse bombardeio, o governo russo sabe que cria mais uma questão ali, porque essa base militar fica perto da fronteira, tem gente passando perto, civis passando perto, depende, na própria Polônia foi possível ouvir a explosão, sei lá, ouvir é mais difícil, mas enfim, é o detalhe. O que tem é que os dois países buscam, de alguma forma, uma saída, que existe um impasse. A gente está vivendo um impasse desde o início dessa invasão. A invasão não se consumou, a Ucrânia não está totalmente ocupada pela Rússia. Há uma questão, existem as pressões ocidentais que são importantes. O Putin, o presidente da Rússia, já piscou, ele já demonstrou como essas pressões incomodam, como elas afetam a vida da Rússia, a vida dos cidadãos russos. E há também a questão maior, o drama maior dos ucranianos. As pessoas aí, fala-se em 2 milhões de pessoas que já teriam saído do país, pessoas sendo bombardeadas, vidas destruídas. Imagina o que vai ser reconstruir essas vidas. Digamos, mesmo que a guerra acabe amanhã, mesmo que os cidadãos ucranianos possam voltar para os seus países, o que vai ser a reconstrução dessas vidas? O que vai ser voltar a trabalhar, a estudar, a fazer tarefas, a ter comida no supermercado, a ter comida no campo, né? A plantação, a Ucrânia é um grande celeiro. Enfim, como isso vai funcionar? Agora, o limite, claro, aumenta a tensão. Mas até para que as negociações avancem, e na lógica da guerra inclui um aumento das pressões. Então, no caso da Rússia, aumento da pressão militar, no caso da Ucrânia e dos seus aliados, aumento de outro tipo de pressão. Pressão humanitária, pressão comercial, retaliações, até que se chegue a um nível meio insuportável, até que se chegue a um ponto que a situação é tão grave para todo mundo que é preciso negociar alguma paz. Concretamente, a vida está pior. Desde o início dessa guerra, lá no fim de fevereiro, a vida piorou para a Rússia, piorou para a Ucrânia e piorou para o mundo inteiro. É preciso encontrar um caminho, porque até agora o que a gente tem aí é um jogo de perde-perde, está todo mundo perdendo. Stephanie. Essa foi a opinião de Fernando Molica.